incrível missão dos pais. Como educar os filhos com tanta tecnologia acessível aos tutelados, tantas facilidades e distrações? Sem limites, disciplina e hierarquia, não existe comando e ordem. Tudo vira um caos, uma bagunça. Imaginem um barco com várias pessoas, onde cada um rema para um lado diferente. Para onde vai? Os pais demonstrem que estão no comando e dirigem o lar, e os filhos obedeçam às regras da família. Também é necessário muito afeto entre pais e filhos, abraços e beijos, além de segurança e firmeza. Educar é dar amor e carinho, não é dar coisas, não é dar objetos materiais, é dar a sua presença. Apresente Jesus aos seus filhos como modelo moral a ser seguido, seus exemplos e ensinamentos. Jesus nos disse: eu sou o caminho. Ele é o caminho da vida, da felicidade, da paz e do amor na terra. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Ajude-nos a levar estas mensagens às pessoas que precisam de consolo, esclarecimento e motivação. Contribua para um mundo melhor, com pessoas saudáveis da mente, corpo e espírito. Na solidão do deserto escaldante, o peregrino caminha em treva densa. É Paulo em pranto, a luz da nova crença. Seus olhos tristes vão fazendo o véu, em vão procura a luz do céu. A visão da estrada deserta, seu coração se inflamou de novo alento. Segue o caminho orando, rumo a Damasco em busca de abrigo, e com ternura esperando, vem ao seu encontro amigo. De amor e perdão, de Ananias iluminada. Bem-vindo és, meu irmão, aqui estou, em nome de Jesus, e meus olhos brilham nos olhos. O peregrino começa a chorar, luz dos teus olhos brilhar. Soluça com imenso amor, orando, louvado sejas, ó Senhor, louvado sejas, ó
noite abate a terra e se abate. Treva imensa, não sem estrelas. Passados milênios, um abrasamento tisna o horizonte, clareando a esperança. Prenúncio milenar do amanhecer. Bem-vinda, aurora. A terra sofreu noites convulsivas, verteu lágrimas, rangeu dentes, majestou-se, no parto regenerativo deu-se a luz na remissão. Bem-vinda, aurora. O lobo pasta junto ao cordeiro. Crianças brincam com a serpente e os anjos andariam com os homens que volitam no amor da promissão. Bem-vinda, alvorada, arder fazendo belo bom, entre florindo a aliança homem-deus já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vinda alvorada, a desfazendo belo bom, entre florindo a aliança homem-deus já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vinda aurora, bem-vinda luz, bem-vinda alvorada, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia. Pai nosso que estás nos céus, ouve nossas orações. Venha a nós o reino teu, Senhor, pois é grande esse
És o pão da vida que alimenta multidões. Tu perdoas a quem perdoar. Tu recebes a quem te buscar. Não permitas que o mal nos domine, Senhor. Fique aqui conosco. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. És o pão da vida que és o pão da vida, alimenta multidões. que alimenta a multidão. Tu perdoas a quem perdoar. Tu recebes a quem te buscar. Não permitas que o mal nos domine, Senhor. Fique aqui conosco. Fique aqui conosco. Que assim seja. Muito obrigada. Muito obrigada. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Em família. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Paulo 1 Timóteo 5:4. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhes agregaram ao círculo pessoal, através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou
a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa a realização essencial. Emmanuel. Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos. Olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza. Olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixe-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim eu posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do olmeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixe-me por eles rogar, sei que em teu reino voltarão a sonhar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome não podem pronunciar. Os que vivem atormentados na fazia e não podem cantar nem à noite nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo, porém, que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas alavancas de ação do progresso da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram leis, pelas mãos que cicatrizam feridas, retificando as carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, que camparam o sofrimento, estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que brilham nesses traços como estrelas sublimes fulgindo em meus braços, e pelos pés que me levam a marchar, ereta, firme, a caminhar, pés de renúncia que seguem humildes e nobres sem reclamar. E os que estão amputados, os aleijados, os feridos, os deformados, os que estão retidos na expiação por ilusões doutra encarnação, eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida dolorosa da vida, hão de poder bailar e em transportes sublimes outros braços afagar. Sei que a ti tudo é possível, mesmo o que ao mundo parece impossível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz ou escola de amor, a mansão de glória. Obrigado, Senhor, pelo amor que eu tenho e pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nem o lar tiver, ou teto amigo para me aconchegar, nem outro abrigo para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estradas e as estrelas do céu, como leito de repouso e suave lençol, se ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando, sozinho ao léu, sem alguém para me consolar, direi, cantarei ainda, obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me destes a vida, jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em ti e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, meus amigos.
Hoje nós vamos tratar da questão 223 de O Livro dos Espíritos, capítulo 6 da Vida Espírita, com o título Espíritos Errantes. Vejamos então a questão 223 de O Livro dos Espíritos. A alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? E os espíritos codificadores respondem: algumas vezes reencarna imediatamente, porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Sendo aí menos grosseira a matéria corporal, o espírito, quando encarnado nestes mundos, goza quase que de todas as suas faculdades de espírito, sendo seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Então, como vimos pela resposta dos espíritos codificadores, não há uma regra geral para a reencarnação. Tudo é feito da forma a melhor atender às necessidades do espírito reencarnante. A reencarnação, como temos estudado, é um instrumento de aprendizado, de crescimento para os espíritos. Então, ela tem que atender às necessidades individuais de cada um. Quando estamos no mundo espiritual, ou seja, na erraticidade, nós estudamos, trabalhamos, aprendemos, evoluímos também. Mas claro que após uma encarnação, há a necessidade de um momento, de um tempo para nos restabelecermos, para retomarmos os nossos afazeres no mundo espiritual, para refletirmos nos erros que cometemos, para sedimentarmos o aprendizado já efetuado na encarnação que acabamos de deixar e programarmos, quando já estivermos preparados, a nossa próxima reencarnação. Mas não basta programar, nós temos que nos preparar antes de reencarnar, buscar o aprendizado que será necessário para vivenciar a nova oportunidade. Então, fazemos cursos, assumimos tarefas, porque nossa vida como espírito não para, ela continua muito viva, muito mais viva ainda, muito mais cheia de atividades. A reencarnação, portanto, nos propicia a necessidade de trabalho de uma forma mais difícil, porque temos as limitações impostas pela matéria. Daí a possibilidade de evoluirmos de uma forma mais rápida através das reencarnações sucessivas. Na literatura espírita, podemos citar como exemplo a série do André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, que são vários livros, né? Um conjunto de livros, como o livro Nosso Lar e outros livros também, tanto das obras de André Luiz quanto de outros que também nos proporcionaram, né? Nessa obra, há exemplos de espíritos que reencarnaram pouco tempo após o seu desencarne, mas também há exemplos de espíritos que já se encontram há séculos no mundo espiritual, cumprindo tarefas de aprendizado e de crescimento, né, promovendo a sua evolução ainda no mundo espiritual, antes de reencarnar.
Então, nós vimos, pela resposta dos espíritos, nós podemos entender que a reencarnação, ela depende das necessidades de cada espírito. Miramês esclarece bem isso para nós. Então, eu trouxe os comentários de Miramês sobre esta questão para que a gente possa entender mais um pouquinho, mais profundamente, o que ele diz para nós, o que ele nos ensina. Há muitas dúvidas sobre o tempo que a alma espera entre duas reencarnações, para a volta em novo corpo à Terra ou em outros mundos. Mas o Livro dos Espíritos não se esqueceu de tocar nesse assunto para esclarecer aos que iriam naturalmente interrogar. O tempo que se gasta para a alma voltar novamente ao corpo é variável. Alguns voltam imediatamente, dependendo das necessidades do espírito. Os mentores espirituais que cuidam, das nossas reencarnações, achando conveniente, mostram ao reencarnante que seria melhor para ele a volta sem demora. No entanto, há outros para quem a demora é o caminho mais inteligente para recolher experiências necessárias à segurança da volta. A variação nesse assunto delicado das vestes na carne é de 0 ao infinito. É uma oportunidade valiosa para todos os espíritos que desejam ascender, despertar seus valores na profundidade da consciência. Devido às vibrações pesadas da Terra, o espírito, quanto mais iluminado, mais tempo normalmente espera para voltar à mesma. Vários livros mediúnicos se referem aos processos da reencarnação, de modo a conscientizar o leitor da verdade, para que ele, quando oportuno, venha ajudar nessa delicada operação junto aos benfeitores da espiritualidade superior. Se queremos uma reencarnação melhor no futuro, não desprezemos as mudanças, os consertos morais e, para tanto, procuremos Jesus. Seus preceitos são eternos e vibram na eternidade da vida, sendo caminhos que nos mostram a felicidade e como conquistá-la. Estudemos as vidas dos discípulos de Jesus e dos grandes personagens que estiveram na Terra com a missão sagrada de elevar o homem, que encontraremos nos seus exemplos a força indispensável para a renovação dos nossos velhos costumes. O fora da caridade não há salvação é a meta de luz traçada pelo Espírito que a escreveu na vivência de cada dia. Necessário se faz que entendamos o que é caridade. Isso é possível se já conhecemos o Cristo e se aprendemos a orar, porque a oração é o canal divino por onde receberemos a intuição do Senhor. Na variação do tempo, a força da verdade faz gerar a compreensão das leis naturais que nos garantem a vida e nos levam a sublimar os sentimentos. Precisamos conhecer não somente a vida na matéria, como a vida em espírito. E essa necessidade é bem maior entre os encarnados. Falamos aos de boa vontade,
para que eles aproveitem as oportunidades oferecidas pela doutrina espírita de modo prático e conheçam a si mesmos, para que o conhecimento da verdade seja mais fácil. E Miramês termina seu comentário dizendo as seguintes palavras: deixemos acender em nosso coração a luz do entendimento, que essa luz servir-nos-á para a jornada que Jesus deseja que empreendamos. Com este belo esclarecimento, rogamos então ao Mestre dos Mestres que nos acompanhe hoje e sempre. Boa noite. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Uma alegria estar com vocês, que seja uma noite proveitosa mesmo para todo mundo, que as reflexões possam chegar, aos nossos corações, que Jesus nos inspire na caminhada de reflexões dessa noite. A gente vai falar um pouquinho dessa fala de Jesus, já bastante conhecida de todos nós: deixai vir a mim os pequeninos, trazendo um pouquinho essa reflexão da infância, da educação, da evangelização, enfim, desse que é um assunto de tamanha importância, que deposita em nós uma responsabilidade grande, porque realmente é uma coisa essencial para a nossa jornada aqui na Terra, esse cuidado com as crianças, com a infância. Mas, enfim, a gente vai se focar aqui nessa fala de Jesus: deixai vir a mim os pequeninos. Como a Marcela já bem lembrou, ela está citada aqui no Evangelho de Mateus, e eu vou ler o trechinho aqui para a gente começar a refletir um pouquinho em cima dele e perceber alguns detalhes que o evangelista coloca, Como a gente já disse, então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 13. Então, trouxeram-lhe criancinhas, para que impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos repreenderam eles. Jesus, porém, disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, pois delas é o reino dos céus. E, impondo as mãos, partiu dali. Então, o primeiro ponto que a gente fica a se perguntar aqui, a pensar, na verdade, a refletir, é imaginar um pouco essa cena, como é que era naquele contexto, Eu fico imaginando sempre como é que foi viver aqueles dias quando Jesus esteve conosco aqui na Terra, caminhando por entre as pessoas e colocando os seus ensinamentos, sempre rodeado de muitas pessoas, aproveitando as ocasiões do dia a dia para deixar os seus ensinamentos. E eu imagino o quanto Jesus era sempre muito rodeado a partir do momento que a sua tarefa se torna pública realmente, a partir do momento em que ele realmente começa, então, a trazer as suas lições, a nos ensinar a todos, ali sempre junto dos seus discípulos. E nessa cena, com certeza não era diferente. Jesus, no meio de todo mundo, cercado ali mais proximamente pelos seus discípulos, e ao redor dos discípulos todos ainda uma multidão que buscava Jesus por diversos motivos, Muitas pessoas que iam até o Mestre porque tinham ouvido falar dele alguma coisa e o buscavam querendo compreender melhor quem era aquele homem, quais eram os seus ensinamentos, aprender também com ele. E muitos outros que buscavam a Jesus na busca de algum auxílio, de alguma cura, enfim. Vários exemplos que a gente vê ao longo do Evangelho dessas pessoas que buscavam Jesus. E eu fico a pensar
como é que os discípulos viviam isso tudo, os discípulos que, assim como a multidão, também estavam começando a aprender um pouquinho mais, né, e conhecer um pouco mais desse Jesus. A gente percebe nos discípulos a fragilidade deles ao longo dos 3 anos que estiveram com Jesus. Em muitos momentos, mostraram as suas fragilidades, porque eram homens e mulheres como nós, ainda em caminhada, né, em jornada evolutiva, então muito frágeis também em alguns pontos da jornada evolutiva, em algumas características pessoais, então também se equivocam, o que é bonito para mostrar o como nós também nos assemelhamos a eles, e se eles avançaram tanto, estiveram com Jesus, nós também somos capazes de assim fazer. Mas fico pensando como é que eles encaravam toda essa situação, com certeza maravilhados com a figura do mestre, com a autoridade moral que Jesus tinha, eram espíritos e corações que de alguma maneira já traziam uma sensibilidade em seus corações, porque quando foram convocados aceitaram o convite e deixaram realmente as suas vidas particulares, né? Muitas vezes deixaram a própria família para estar com Jesus e segui-lo, então já tinham realmente uma disposição, um interesse, uma busca, mas estavam ali, né, descobrindo pouco a pouco, maravilhados com certeza com Jesus, mas ainda tentando entender alguns pontos, tentando perceber o que é que significava tudo aquilo. Jesus prometia um reino de Deus, Jesus apresentava uma série de coisas que eles almejavam há muito tempo, assim como todo o povo, né, que já traziam lá desde as Escrituras e de toda a tradição, já esperavam a vinda de um Messias que libertaria o povo, enfim, que traria um novo momento na história, mas eles estavam ali tentando entender como é que isso tudo funcionaria, né? Então, quando a gente vê uma passagem como essa, eu me ponho a pensar como é que eles encaravam a questão com toda a multidão, né? Tinha um certo entusiasmo, com certeza, mas alguns posicionamentos dão algumas dicas para a gente, que é exatamente o que a gente vai ver aqui hoje. Então, o primeiro ponto que a gente gostaria de destacar é quem eram as crianças naquele contexto. A gente sabe que falar de infância é um tema que teve mudanças muito significativas ao longo da história. A infância ou as crianças não foram sempre vistas ou encaradas da mesma maneira, mas naquele momento eu fico imaginando como é que era a situação das crianças. As crianças que até hoje são esse símbolo, né, essa representação do ser frágil, dependente, indefeso, que por pequenino vem no seio de uma família, acolhido por aqueles que são responsáveis por protegê-lo, por alimentá-lo, por vesti-lo até que ele possa desenvolver-se, né, e ter maturidade ou desenvolvimento suficiente para seguir com suas próprias pernas, mas naquele contexto talvez isso fosse ainda mais forte. Aqui no Brasil mesmo, se a gente parar para pensar, há não muito tempo atrás, os nossos pais, os nossos avós viviam em um contexto em que tinha-se muitos filhos, né? E as crianças desencarnavam muito na infância. A taxa de mortalidade infantil era alta, né? Então, essa questão da fragilidade era muito mais presente, até porque as crianças sofriam com esse desencarne precoce, digamos assim, né? Então, imagina como não era no tempo de Jesus,
com as questões enfim, de todas as facilidades que a gente tem hoje em dia, que naquele momento não existiam, né? Isso deveria ser ainda mais agravado, e no contexto social, eram seres ali que não desfrutavam de nenhum tipo de privilégio social ou de poder político, muito pelo contrário, né? Então, quem eram as crianças? Para os discípulos que estavam ali no meio da multidão, alvoroçados porque estavam seguindo o Messias, porque tinham ao lado essa figura presente, marcante, que prometia dividir os tempos como realmente fez, que prometia trazer uma série de transformações, uma série de ensinamentos para esses discípulos, talvez ainda um pouco sem compreender tão profundamente qual era realmente a mensagem de Jesus. Ao olharem para uma série de crianças que se aproximavam do Mestre, muito provavelmente o que foi que eles pensaram? Que as crianças atrapalhariam aquele momento e que eles não teriam tempo para dedicar-se a elas, que eles não tinham tempo a perder recebendo aquelas crianças. Então, talvez, numa postura, um desejo sincero até de auxílio, de ajudar Jesus, se colocaram ali como uma espécie de seguranças do Cristo, né? Uma espécie de protetores, como se eles fossem talvez uma barreira ali para selecionar o que merecia ou o que não merecia aproximar-se de Jesus, o que agregaria ou não, né, a tarefa do Cristo, e naquele momento entenderam que as crianças não tinham ali talvez o merecimento, ou enfim, atrapalhariam a situação, e então decidem por repreender e afastar essas crianças, né? É então que Jesus vem e dá uma lição. Mas antes disso, eu gostaria de destacar aqui alguns posicionamentos, alguns personagens que existem nesse pequeno trecho, né? Nessa pequena imagem, nessa pequena cena que a gente está contando aqui. A gente já falou um pouquinho dos discípulos, vamos falar mais deles, mas tem um outro grupo de pessoas aqui, além das crianças, que aparece, porque o Evangelho, conforme eu li aqui, ele não fala que as crianças vieram sozinhas. Ele diz, trouxeram-lhe criancinhas. E isso nos mostra que elas foram trazidas por alguém, muito provavelmente adultos, né? Já que ele diferencia aqui as crianças. Essas crianças foram trazidas por alguém. E isso, para mim, já é uma interpretação bastante interessante de mostrar como é que as crianças chegam até Jesus, conduzidas por alguém. E isso é extremamente importante. Pensando no nosso contexto hoje, a gente sabe que as crianças são espíritos talvez até mais avançados que nós mesmos, que somos hoje adultos e que as recebemos nos nossos lares enquanto pais, mães, enfim, educadores, avós, tios, e todos os adultos que cercam uma criança. Mas, independente do espírito que esteja reencarnando naquele corpo, ele passa por um período, que é o período da infância. Nessa fase, nesse período, a criança ela é realmente mais dependente. E nesse estágio de dependência, ela precisa de mãos adultas que a possam conduzir, porque nesse período da infância, o espírito está ali com a sua consciência um pouco mais adormecida, né? Adaptando-se à nova encarnação. É um período de transição em que o espírito vai poder se adaptar ao novo corpo, né? Essa nova experiência,
para mais adiante, enquanto adulto, retomar realmente as rédeas aí da sua encarnação para o trabalho que lhe compete, né? Mas não é à toa que Deus, na sua infinita sabedoria, coloca a infância nesse período, dessa fase de transição. E nessa fase de transição, a criança, ela é conduzida, ela é guiada, ela é orientada pelos adultos que a cercam. Então, aconteceu ali, quando essas crianças se aproximam de Jesus, e acontece ainda hoje, elas são sempre conduzidas, levadas até o Cristo por alguém. Então, são as segundas personagens que aparecem aqui, né? Os discípulos e esses que conduzem as crianças. A gente poderia pensar num terceiro posicionamento que não chega a aparecer aqui, que é o daqueles que nem chegaram próximos de Jesus. São aqueles outros adultos que ainda, digamos, estão num outro estágio, né? Num outro tipo de buscas que nem chegam a se aproximar de Jesus. E, por consequência, as suas crianças, os seus filhos, também permanecem um pouco ali mais afastados do Mestre. Então, essas três colocações, né? O que nem chegou, o que está levando a criança e o discípulo que se coloca ali como um obstáculo, são as três posturas que a gente vai tentar refletir um pouquinho mais aqui. A primeira seria essa não condução a Jesus, né? Quando a criatura nem está fazendo ainda essa busca. Quando a gente, enquanto adultos, não exercita a nossa busca espiritual, quando a gente ainda não se esforça por estarmos próximos do Cristo, a gente também, por consequência, não vai ter condições de trazer junto conosco as nossas crianças. Então, o primeiro passo de todos, sempre na condução infantil, é a nossa própria transformação, é a nossa própria busca pessoal que vai ser capaz, por ela mesma, apenas pelo exemplo que a gente dá, pela nossa própria vivência, de refletir para a criança o que é essa busca, né? O que é almejar estar mais próximo de Jesus. As crianças, elas vão conhecer ou não através da nossa própria vivência. Elas vão conhecer a Jesus, elas vão ter intimidade com o seu evangelho ou não através das nossas próprias vivências. E isso é muito nítido, porque se a gente vive isso nos nossos lares, a criança vai viver por consequência, porque ela também mora naquela casa. Agora, se aquela casa não tem o hábito da vivência com Jesus, a criança também não vai ter experiência. Onde é que ela vai poder viver isso? Onde ela vai poder observar, sentir e perceber se ela não tem isso dentro de casa? Isso é muito nítido de perceber, porque as crianças, elas são muito genuínas, né? E eu costumo observar bastante, né? Eu sou professora, né? E a gente vê isso muito claramente nas crianças. Quando a gente trabalha com crianças pequenas, elas trazem na fala, na vivência, nos pequenos gestos, tudo aquilo que elas vivem em casa. É natural, né? E quando a criança pequena, ela vive num ambiente familiar que cultiva a religiosidade, a espiritualidade, seja de qual denominação for, a gente percebe muito claramente, porque aquela vivência é tão genuína no seu lar, aquilo para ela é a vida, né? Ela traz isso para o contexto escolar também, a gente consegue perceber muito claramente, e é de uma satisfação grande, né? Perceber que algumas famílias realmente investem nisso, né? E a criança vive aquilo com muita naturalidade, porque aquela é a vida que ela tem aprendido, né, dentro de casa. Mas aí
o outro posicionamento que a gente pode refletir um pouquinho mais aqui é com relação aos discípulos mesmo, como a gente vinha falando, né? Porque os discípulos, eles se colocam como um impedimento, como um obstáculo na aproximação das crianças com Jesus. Por que é que eles fazem isso, né? Como a gente falava, vislumbramos aqui algumas possibilidades de pensamentos que pudessem passar pela cabeça deles naquele momento, mas existia um certo desprezo ali, um certo distanciamento das crianças, por conta talvez dessa não compreensão tão profunda do que fosse realmente a mensagem de Jesus. Quando Jesus vai colocar aqui, né, a questão do reino dos céus, essa questão do reino foi muito controversa até o momento da crucificação de Jesus, quando muitos discípulos, até mesmo os discípulos, né, mas muitas pessoas esperavam de Jesus o reino de Deus, mas talvez naquele momento eles ainda não estivessem compreendendo o que era esse reino. Muitos esperavam que fosse uma mudança repentina, né? Uma mudança que acontecesse ali naqueles tempos, uma mudança de fora, uma mudança do contexto social e tudo isso. Então, nessa perspectiva, essa não compreensão do reino e talvez uma compreensão muito imediata do que fosse realmente essa transformação, elas afastam um pouco as crianças de Jesus nessa compreensão, realmente. Porque talvez eu consiga vislumbrar duas possibilidades aqui, né, de afastamento aqui das crianças. Uma questão e que a gente traz para os dias de hoje é subjugar a capacidade da criança. As crianças, talvez quem não conviva muito com as crianças tenha uma ideia de que são seres ainda que tem muito a caminhar, e tem mesmo, né? Como a gente falava, tem a infância, esse processo, esse período de adaptação, enfim, uma série de coisas que elas estão aprendendo, se desenvolvendo, e por isso tem ali os adultos junto com elas para eles orientarem. Mas tem também um ponto que é bem interessante. Jesus, a gente mesmo falou dos discípulos aqui, das dificuldades que eles traziam. Jesus não escolheu discípulos prontos. Ele escolheu, pelo contrário, aqueles que, assim como nós, tinham uma série de dificuldades, de imperfeições, mas Jesus os chama porque via neles a potencialidade, o vir a ser, aquilo que eles viriam a ser depois de um tempo de esforço, de dedicação, de desenvolvimento. Essa é uma característica do Cristo muito bonita. Deus faz isso conosco todo o tempo, né? Nós somos colocados em uma série de situações que são desafios que a gente ainda muitas vezes não está pronto para aquele determinado trabalho, mas Deus investe em nós porque Ele conhece as nossas potencialidades. Se não nos amasse, não veria realmente sempre o que a gente pode vir a ser e não nos daria oportunidades para isso. Assim também com a criança. Quando a gente começa a conviver mais com as crianças, a gente se surpreende com o tanto que elas nos oferecem, com o tanto que em idade às vezes muito pequena, assim, né, muito tenra, as crianças elas já nos oferecem tanto, já nos mostram tanta maturidade, tanta compreensão, às vezes de assuntos complexos, sérios, né? De coisas que talvez nem a gente mesmo esteja compreendendo tão bem, elas conseguem mostrar
que, apesar da infância, apesar do momento da transição, a maturidade, muitas vezes, do espírito já fala, né? Já é capaz de mostrar um pouco a que veio. Então, esse olhar do adulto para a criança é extremamente importante, o olhar da potencialidade, o olhar de perceber o que aquela criança pode vir a ser, né? Todas as virtudes, as potencialidades que a criança já carrega e de coisas que ela pode sim desenvolver. É esse o grande investimento que a gente pode fazer, né, com essa atenção voltada para ela, de dar também nós, na posição que estamos, também possibilidades e oportunidades para o seu desenvolvimento. Mas também tem uma outra questão que às vezes vai afastar as crianças de Jesus, ou nesse caso da passagem aqui, né, que faz os discípulos tentarem impedir que elas avancem até o Cristo, que é, mais uma vez, essa questão do imediatismo, porque talvez pensassem que o reino de Deus, como Jesus falava, deveria ser implementado ali por aqueles tempos, e a criança ainda pequena, em que ela ia poder contribuir, né? Mas a gente se esquece de que a construção do reino, ela tem um tempo diferente. Ela acontece no tempo de Deus, né? E esse tempo, ele pode ser curto ou longo, a depender da nossa própria dedicação, enfim. Porque o reino, na verdade, é uma construção íntima, e ele só se dará na Terra, num contexto social, se a gente pensar, né, no reino mais concreto que possa estar acontecendo na Terra, no mundo, um dia chegará também, mas antes ele é construído dentro de cada criatura, e ele só vai ser construído, então, fora, no exterior, na medida que um a um os homens e as mulheres forem sendo transformados, na medida que cada criança que nasça possa receber auxílio, amparo, condução dos seus pais para levarem a mais perto de Jesus, para que aquele coração possa ir se transformando. Na medida que ele se transforma, ele vai ser exportado para o mundo como um coração transformado, como uma pessoa melhor, um homem de bem, talvez, como a gente vê lá no Evangelho, com dedicação, com esforço, com tempo, a gente vai ver cada vez mais homens e mulheres de bem vivendo no mundo. Então, nesse contexto, a gente vai ver uma transformação íntima, pessoal, de cada indivíduo e depois, por consequência, também coletiva. E aí, então, vem a chave de tudo isso, é perceber que quando Jesus convoca, aqui puxa a orelha, digamos assim, dos discípulos e diz: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, pois delas é o reino dos céus. Jesus coloca uma advertência muito importante aqui. Deixa que elas venham e não as impeça. Não sejam vocês os obstáculos para que elas possam chegar até mim. Então, se a gente viu aquele adulto que ainda está afastado, não está na busca ainda por estar com Jesus, vimos o discípulo como essa postura do obstáculo, infelizmente, aquele que coloca um muro, né, e interrompe ali a aproximação das crianças ao Cristo. Que nós possamos ser aquele outro terceiro que pega na mão da criança e a leva para mais próximo de Jesus, porque realmente essa é a grande tarefa e a grande responsabilidade de todos nós enquanto sociedade, pais e mães, com certeza, os que primeiro de tudo recebem essa incumbência do alto, essa grande oportunidade, porque como a gente falava das potencialidades, Deus entrega para cada pai, para cada mãe, uma criança,
porque confia também na condução desses adultos que a recebem. Mas também no contexto geral de todos nós que somos adultos, conscientes e que já somos ou almejamos, né, estamos aí na caminhada para estarmos cada vez mais próximos de Jesus, assim como os discípulos, nós também temos responsabilidade dividida aí, né? Somos também coparticipantes dessa responsabilidade de condução de todos para Jesus, porque essa é, enfim, uma tarefa educativa que nós podemos e devemos para com as nossas crianças. Apresentá-la a Jesus, levá-las para mais perto do Mestre, porque Ele é o grande caminho, Ele é o grande ensinamento de todos nós para que viemos ao mundo, né? Eu gosto sempre de lembrar essa questão do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da encarnação? E os Espíritos vão nos dizer que é o caminho da perfeição. Então, se a gente está aqui para viver no mundo as experiências que a matéria nos dá, é para que possamos caminhar e nos aperfeiçoar, desenvolvendo-nos rumo a essa perfeição que o Cristo já nos mostra, né, como é. Ele que é o modelo de perfeição que a gente tem. Ele que nos apresenta, por sua vez, a Deus, né, que traz de uma forma mais concreta a presença divina para mais perto de nós, que nos mostra como é viver em comunhão com Deus. Então é esse o grande caminho que a gente pode e deve fazer com as nossas crianças, aproximá-las de Jesus cada vez mais, para que Ele, Mestre por excelência, possa também tocar o coração infantil. As crianças são muito sensíveis e elas vão criando desde a infância essa intimidade com Jesus, com seus ensinamentos. Como eu dizia, né, vivem com naturalidade quando vivem isso desde a infância, né? Desde o começo dessa encarnação, quando a gente sabe, é o momento em que são também mais maleáveis para receber ensinamentos novos. Então, que a gente possa estar cada vez mais com Jesus, percebendo que essa criança é sim o futuro do coletivo, o futuro da humanidade, mas também o futuro dela mesma, né? A criança, a infância, como essa grande oportunidade que a gente tem de auxiliar esse espírito na construção do seu próprio futuro, semeando ali o Evangelho, que é para nós o grande roteiro de transformação de vida, né? Onde poderemos avançar rumo a Deus, rumo a estarmos realmente mais próximos de Jesus. E essa semeadura, ela só pode ser feita pelo caminho da educação. Se a criança, ela é o futuro, ela é também o presente, porque é a partir de agora que a gente começa a semear, então, esse futuro. Então, nos nossos trabalhos de evangelização, seja na casa espírita, seja no lar, né, no trabalho dia a dia, no exemplo que a gente traz para a criança, nas conversas, na vida, quando a gente convive com uma criança, e aqui falando de família, né, a gente está mostrando para a criança como é viver nesse mundo. Que a gente saiba, então, viver nesse mundo com os olhos voltados ao alto, sabendo que estamos aqui para avançar enquanto espíritos. Se a gente vive isso como adultos, as crianças vão aprender que é assim que se vive aqui. E vão também, naturalmente, reproduzir isso nas próprias vidas, né? Aprender com esse grande exemplo que tem dos seus pais, daqueles que convivem mais proximamente com ela. Então, esforço esse que é primeiro para cada um de nós nas nossas próprias vidas. Transformar a nós mesmos é o grande exemplo que a gente carrega aí para as crianças. Então, que Jesus possa inspirar a todos nós nessa jornada
aqueles que estão mais proximamente com alguma criança nessa encarnação, com algum espírito que está em início de jornada, cheio de expectativas, cheio de anseios, cheio de boas possibilidades para aproveitar dessa vez melhor a encarnação e avançar, porque é isso que todos nós queremos, almejamos e para isso aqui retornamos. Então que Jesus siga inspirando a todos nós e a cada um de vocês. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores
ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.